E o Santos assinou uma obrigatoriedade de venda caso receba uma proposta por Marcos Leonardo. Ou seja, o jogador pode realizar os últimos jogos pelo Peixe no Campeonato Brasileiro, porque se receber uma proposta, vamos falar aqui os valores, terá que vender o camisa 9. Já quero a sua opinião aqui nos comentários, conforme a gente vai comentando o assunto ao longo do vídeo, e peço também para você deixar o seu like e se inscreva no canal para você sempre ficar por dentro dos conteúdos que a gente posta aqui todos os dias sobre Santos Futebol Clube. Bom, vamos à matéria da Trivela, que fala o seguinte: após um período de turbulência diante do interesse da Roma da Itália, Santos e Marcos Leonardo chegaram a um acordo para a continuidade do centroavante no clube. Contratado para executar a função de coordenador técnico do Peixe, Alexandre Galo desembarcou na Vila Belmiro, recusou a oferta do clube italiano e assegurou a permanência do menino da Vila. Mas para isso ocorrer, alguns ajustes foram feitos. De acordo com o apurado pela Trivela, diante da recusa da proposta da Roma, o Santos precisou aumentar o salário do seu camisa 9. Isso se fez necessário porque, ao renovar o contrato com Marcos Leonardo em 2022, as partes colocaram uma cláusula no acordo que previa tal aumento, caso o clube rejeitasse uma oferta de 12 milhões de euros, que foi, o que a Roma ofereceu fixos ao Santos, que dava mais ou menos 64 milhões de reais. Isso já havia ocorrido em outras janelas de transferências, mas o staff do jogador optou por ativá-la somente agora, em razão a todo o impasse criado com a Roma, clube pelo qual Marcos Leonardo gostaria de ter se transferido. Como o percentual do aumento estava previsto em contrato, as partes não precisaram discutir valores. Inclusive, algumas informações dão conta de que esse aumento salarial que estava previsto quando Marcos Leonardo renovou com o Santos seria de 50%. Então teve um aumento generoso aí nos vencimentos mensais. Vamos agora falar sobre essa questão da obrigação da venda. Vou falar aqui os valores e quero saber a sua opinião, se você concorda com essa atitude do Santos ou não. Vamos lá. Além disso, Santos e o empresário do Menino da Vila firmaram um acordo com a assinatura de ambas as partes que prevê a obrigação da venda de Marcos Leonardo na próxima janela de transferência, que abre em janeiro de 2024. Ainda conforme as informações obtidas pelo site, o Santos terá que negociar o centroavante diante de uma proposta que se aproxime dos 20 milhões de euros, que dá 106 milhões de reais. Vale salientar que o Peixe detém 70% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 30% pertencem ao próprio atleta. Na última quinta-feira, Galo confirmou que existe um acordo e afirmou que, se essa venda de Marcos Leonardo for sacramentada no início do ano que vem, o Santos ficará confortável, imagino que financeiramente. E aí, peguei as aspas do Galo, o Galo que acabou realizando várias entrevistas para sites que cobrem o Santos, e ele falou sobre essa situação do Marcos Leonardo. Abre aspas. Perguntei a ele qual atleta nos últimos 20 anos que foi protagonista do Santos e não saiu vendido pelo clube. Nenhum. Todos foram vendidos. O Santos é um dos maiores vendedores do mercado da bola, do mundo, disse Galo. E aí ele complementa. Fizemos uma correção no contrato, criamos regras para que nas próximas janelas possa sair desde que seja interessante para o clube, principalmente. Mas do lado do atleta, da família e dos representantes, eu só posso agradecer. Ele entendeu esse nosso momento e vamos construir juntos coisas positivas para o clube. Foi o que disse o Galo, quando foi perguntado sobre essa permanência do jogador no Santos. Sinceramente, não gosto muito de você fixar o valor do Marcos Leonardo em 20 milhões de euros e, se chegar essa proposta, você tem que vender. Porque já começa com a questão de uma nova diretoria do Santos. Então, meio que vem com mãos atadas em relação a esse valor. Ofereceu, amigão, tá assinado. O Santos concordou, os representantes concordaram, vai ter que vender. Será que o Santos não conseguiria um valor mais alto pelo Marcos Leonardo? Qual clube vai oferecer 30 milhões de euros para o Marcos Leonardo, sabendo que, se oferecer 20 milhões de euros,
ele está vendido. Está vendido, né? Empresário do jogador, representantes, enfim, chega lá para o clube e fala, ó, se vocês oferecerem 20 milhões de euros, tem uma cláusula lá no contrato que vai ter que ser vendido. Então, sinceramente, acho que é um valor que o Santos poderia receber mais pelo Marcos Leonardo. É um jogador que é o artilheiro do Santos, tem bastante potencial. Sempre repito aqui para vocês, olhem os números de jogadores sub-20 do mundo. O Marcos Leonardo, em números, está sempre no top 3. Nesse time do Santos, que é um time que cria pouquíssimas chances de gol, por exemplo. É um jogador que está sempre convocado pela seleção brasileira, pré-olímpica agora, né? Já foi capitão, foi o artilheiro da seleção brasileira sub-20. Como o próprio Alexandre Galo falou, o Santos, a marca Santos Futebol Clube, Meninos da Vila, já coloca um peso de mercado no valor maior. Então acho que o Santos, nessa questão de estipular esse valor de 20 milhões no Marcos Leonardo, para mim é um erro. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Enquanto você vai comentando, vamos recordar o que Thiago Pinto, que é executivo da Roma, falou sobre Marcos Leonardo. Marcos Leonardo continua sendo um alvo. É um jogador que acompanhamos há 15, 16 meses. Foi uma situação que para nós estava no caminho certo. Tivemos o azar de um clube histórico como o Santos estar lutando para não cair para a Série B. O diretor técnico foi demitido, o Falcão. Venderam 2 meninos de 17 anos por 30 milhões e a situação ficou difícil. E aí ele continua. Vender o jogador mais importante do time no meio da temporada virou uma situação política e respeitei a decisão do Santos. Lamento, mas continua a ser um objetivo. É um jovem que conhecem bem, tem 20 anos, 150 jogos e 50 gols por um clube como o Santos. Foi o que disse o executivo da Roma. Ou seja, se a Roma, né, bater lá na porta do Santos no final da temporada, 20 milhões de euros, o Santos vai ter que embrulhar Marcos Leonardo e dar para a Roma. Acho que o Santos se precipitou, mas também imagino que foi a solução encontrada pelo Galo, né, pelo presidente do Santos, enfim, para convencer o Marcos Leonardo a ficar. Fica aqui com a gente e aí na próxima janela de transferência a gente te garante que recebendo uma proposta, um valor, na minha opinião, baixo, principalmente para centroavante. A gente até fica vendo jogadores de outros clubes do Brasil, né, que atuam em outras posições, principalmente defensores, que o mercado paga menos, né, entre aspas, podem ser vendidos por mais do que foi o Marcos Leonardo, Ângelo, David. Enfim, complicado. Mas eu quero saber a sua opinião. Às vezes você fala, Nájila, 20 milhões de euros é muita grana. Respeito sua opinião. Então, deixa ela aqui nos comentários e, mais uma vez, peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, que é super importante. Grande beijo e até a próxima.